Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos, e para você que não é inscrito, gente, já se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição junto com o seu like. E chegou no vídeo, já deixa o like, porque é muito importante para o YouTube notificar, entregar esse vídeo. Combinado? Gente, direto pro vídeo aqui, como vocês viram no título. Esses dias eu fiquei pensando e também ouvi muitos comentários nas redes sociais falando, ou melhor, né, criticando o famoso esquema tático 3-5-2, muito odiado por muitos e amado pelo Abel Ferreira. E não é novidade para ninguém que o Abel Ferreira ele tem sim essa preferência a esse esquema tático. Inclusive ele já falou dessa sua preferência em público, abertamente, né? E algo que eu quero destacar aqui nesse vídeo que eu acho importante é que é claro que quando o time ele não está no seu nível habitual, ou seja, desempenhando tão bem assim aos olhos do torcedor, ou seja, o time ele está em ascensão ainda, está em evolução numa crescente, quem já não gosta desse esquema tático, ou seja, do 3-5-2, vai criticar ainda mais. O que eu quero que você entenda é que se o torcedor ele já tem uma predisposição a criticar o 3-5-2, e claro, algo que é importante ressaltar aqui, ter visto mais jogos em que o Palmeiras não teve um bom desempenho atuando no 3-5-2 do que um bom desempenho, ou seja, o Palmeiras até conseguiu ganhar, mas não foi de uma forma brilhante, foi uma forma eficiente, mas que não encheu os olhos do torcedor. Quando acontece isso, o esquema tático ele evidencia ainda mais as carências e as deficiências da equipe. Ou seja, basicamente quando o treinador ele insiste no esquema tático, que no caso é o 3-5-2, o próprio esquema tático se expõe. Ele evidencia os seus pontos de melhoria, seus pontos críticos, seus pontos em evolução. Mas como eu falei no título do vídeo, eu desvendei alguns processos do 3-5-2 que ele pode sim ficar interessante. E para início de conversa, primeiro de tudo, não é porque uma equipe joga no 3-5-2 que essa equipe é retranqueira, como se fosse um sinônimo. Jogou no 3-5-2, essa equipe joga de forma defensiva. Não, não é bem assim. Segundo ponto, apesar de jogar com 3 zagueiros e o 3-5-2 ter essa fama defensiva, existe sim o contraponto. Existe o contraponto porque a ofensividade ou não de uma equipe é dada pela distribuição numérica dos jogadores em campo. Esse levantamento ele é sim importante porque deve ser levado em conta o número de jogadores que uma equipe ataca exatamente no momento da construção das suas ações ofensivas. Por exemplo, uma equipe que joga no 4-3-3, que é vista como uma equipe bastante ofensiva pela imprensa e até mesmo por todo mundo que acompanha futebol, essa equipe ela ataca com 4 ou 5 jogadores, enquanto a equipe do 3-5-2, e na verdade atacando no 3-6-1, tem sempre 7 jogadores, pelo menos, que participam diretamente das ações ofensivas nas jogadas. E pesquisando mais a fundo o 3-5-2, eu descobri que a proposta inicial desse esquema tático era trazer como elemento inovador 2 possibilidades que chamaram a atenção de algumas equipes na Europa. A primeira possibilidade é ter jogadores com características de meias na estrutura da equipe, que podem sim construir ou destruir jogadas. A segunda possibilidade era ter um jogador que pudesse sobrar no meio dos zagueiros, com a função de prevenir possíveis falhas da defesa. Resumindo de uma forma geral, a ideia do 3-5-2 é possibilitar mais jogadores a participar das criações das jogadas de ataque, mas sem que o sistema defensivo fique exposto, ou seja, fique vulnerável. Ter realmente o equilíbrio tanto ofensivo quanto defensivo que é tão valorizado no futebol atual. E de tudo isso que eu falei, trazendo para a realidade do Palmeiras, se você vê as últimas escalações do Abel Ferreira, ele tem sim encorpado mais o meio de campo, ou seja, ele tem ainda utilizado os 3 zagueiros, por exemplo, o Piquerez
no último jogo, ele atuou como terceiro zagueiro. Ele tinha uma certa liberdade para subir, mas não tanto porque já tinha o Caio Paulista. Mas ele fazia sim essa saída de 3 com 3 zagueiros. Tem utilizado muitos volantes, né? Tem feito muitas trocas. Tem o Aníbal Moreno que chegou, que para mim deixou uma impressão super positiva. É aquele volante de contenção que não toca para o lado, só toca para frente. Ele pode muito bem encorpar o meio de campo, ele pode destruir uma jogada e já construir uma ação ofensiva. Tem o Zé Rafael, que já fez a função de 5, mas agora é volante de ofício, mas com uma pegada mais construtora também. Tem o Richard Rios, que também é uma pegada que ele sabe ser esse volante de contenção, mas ele também sabe fazer essa ligação para uma ação ofensiva. E tem o Rafael Veiga, que é o nosso 10, né? O nosso meia de ligação. Todos esses jogadores que eu citei, eles entram nesse composto com essas particularidades, que são construtoras e também destruidoras de jogadas. E aí, gente, para finalizar aqui, tudo é um processo. Não dá para implantar algo novo e querer resultado daqui a algumas horas ou daqui a uns dias, poucos meses. Processo, na verdade, é o quê? É uma ação continuada. Segmento, curso, sequência. Você tem a sua opinião e não tem problema nenhum você optar pelo 4-3-3, pelo 4-4-2 ou pelo 3-5-2. Eu tenho a minha preferência também. Eu acho que o Palmeiras ele joga melhor, mais vistoso, de uma forma, pelo menos no momento que eu já vi o Palmeiras do Abel Ferreira, num 4-3-3 de uma forma mais assertiva, mais eficiente, faz mais gols. Como eu falo muitas vezes, às vezes o Palmeiras não é brilhante, mas é eficiente. Então, no 4-3-3, eu pelo menos já vi o Palmeiras render mais do que no 3-5-2. É bem verdade, fez sim bons jogos no 3-5-2. Um exemplo deles foi o 5-0 no Allianz Parque contra o São Paulo. A gente jogou no 3-5-2 e jogou bem. Fomos, sim, muito eficientes. E como eu falei, não tem problema nenhum você optar por outra variação tática, outro esquema tático. O que eu quero passar aqui para vocês é que o 3-5-2 ele pode sim ser interessante, desde que bem trabalhado, lapidado e principalmente maduro, tendo tempo de trabalho. Um time com o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Zé, Veiga, Endrick e Flaco Lopes, pode sim dar certo. Por que não? E aí, quando o Endrick sair for para o Real Madrid, que venha esse centroavante experiente que o Abel tanto pede e tanto quer. Só que aí já é um problema da diretoria. Se vão acatar o que o Abel Ferreira quer, aí eu já não sei. Mas que pode ser interessante, eu acho que pode sim. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber sua opinião. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição, junto com o seu like se você não deu lá no início do vídeo. Combinado, gente? Volto amanhã no pós-jogo do Palmeiras. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre.